O parasitismo no trato gastrointestinal pode começar no estômago, como já disse, com a própria bronemose. É um parasita de difícil diagnóstico, que muitas vezes nós não encontramos ovos nas fezes para tentar identificar se existe o parasitismo dele ou não, mas em muitas propriedades nós começamos a encontrar feridas cutâneas de pele, feridas com um prurido bastante intenso, feridas bastante necróticas, que incomodam muito o animal e os seus tutores, os proprietários. E muitas vezes a gente trata única e exclusivamente a ferida sem imaginar que haja um autoparasitismo naquela população e que nós devemos fazer um controle epidemiológico contra esse parasita gástrico do próprio equino. Do parasitismo ainda do tubo digestório, podemos falar do intestino delgado. No intestino delgado, nós temos principalmente aqui, por exemplo, o Strongyloides wester, que é um parasita que tem várias formas de contaminação. Tanto pode haver uma contaminação num ciclo direto, ou seja, adquirir larvas 3, as larvas infestantes na própria pastagem, que adentram ao tubo digestório, podem romper o tubo digestório e migrar para o pulmão, por exemplo, por via circulatória, e quando subir a traqueia e ser expelida por uma possível tosse, ser novamente digerida e entrar no ciclo digestório. Mas muitas vezes este ciclo ele é facilitado com a penetração ativa sobre a pele, não só animais jovens como animais adultos, entrando no mesmo ciclo que pode acometer o sistema respiratório, como também o sistema digestório, causando inclusive em animais jovens pneumonia intersticial por esse parasitismo durante o ciclo no sistema respiratório. E tem uma importância no Strongyloides wester aqui, que é a contaminação transmamária, ou seja, éguas que não são bem controladas, que não estão vermifugadas. O ideal é que a gente faça a vermifugação neste último mês de gestação das éguas. Ela pode sim transmitir esse parasita gastrointestinal para os potros jovens já durante a mamada. Também relacionado ao intestino delgado, nós temos aqui um problema bastante sério com o Parascaris equorum. É um ascaris com um comprimento bastante grande, um dos maiores parasitas gastrointestinais que nós encontramos nos equinos, que por vezes formam, pela presença de muitos parasitas adultos, um grande enovelado, causando processos obstrutivos de intestino delgado, mesmo em animais jovens, como em animais adultos também. Muitas moléculas utilizadas para a vermifugação dos animais têm demonstrado uma resistência altíssima contra o Parascaris equorum. Não só pelo princípio ativo não ser eficaz contra o parásito, como também pela utilização inadequada de doses aquém da dose indicada, que seria uma dose eficaz. E assim, nós temos tido muitos problemas em relação ao Parascaris equorum em muitas propriedades da equidicultura. Se relacionando um pouco mais aqui ao intestino grosso. No intestino grosso nós temos aqui os estrônginos. Os estrônginos são parasitas que são hematófagos e podem induzir anemia nas diferentes idades aqui dos equinos. Podem causar lesões isquêmicas severas, porque elas podem migrar pelo mesentério durante o ciclo de parasitismo e causar lesões de inibição de vascularização, de irrigação tecidual no intestino, levando a processos obstrutivos que levem a possíveis cirurgias corretivas, onde a gente acaba encontrando processos isquêmicos de até necrose tecidual intestinal por conta dessa migração larvática. Não só no intestino, mas em alguns órgãos cavitários podem ser contaminados também, como o próprio mesentério, o fígado, o pâncreas, durante esse ciclo de parasitismo dos estrônginos. As larvas podem permanecer na pastagem por longos períodos, às vezes até 2 anos, o que facilita ainda mais o ciclo de parasitismo nos animais. Logicamente, num simples pastejo, o equino pode adquirir esses ovos, essas larvas infestantes, e assim movimentar esse ciclo de contaminação. Em relação ao intestino grosso, a gente pode dar um enfoque maior aqui aos pequenos estrônginos, aos ciatostomíneos. Estes parasitas, como eu já disse, eles podem contaminar 100% das populações dos equinos mundo afora e muitas vezes são assintomáticos, ou seja, não causam nenhum tipo de distúrbio para o equino. Mas o grande parasitismo, a presença de uma grande população dos ciatostomíneos no intestino grosso do equino pode levar a processos como de anemia, diarreia, perda de peso, emagrecimento progressivo, o que leva, logicamente, ao não desenvolvimento adequado ou não performance adequado desses equinos durante o seu desenvolvimento de trabalho ou mesmo desenvolvimento atlético. Temos ainda o Equioxyurus, como eu comentei para vocês, que parasita o intestino grosso. As fêmeas têm uma tendência em sair pela região anal para fazer uma ovoposição no períneo, utilizando de um cimento para grudar os seus ovos, que é bastante alergênio, que causa muita coceira nesta região
e a gente muitas vezes vê os equinos coçando a cauda, ferindo a cauda, deixando a cauda toda arrepiada. Como reclamação dos tutores, isso pode ser encontrado facilmente e pode ter relação com esse parasitismo. E ainda temos a Anaplocéfala perfoliata, contaminando o intestino grosso também. Essa principalmente um parasita, que é um verme chato, pode parasitar a válvula ileocecal com vários indivíduos ao mesmo tempo, causando um processo obstrutivo, que muitas vezes só pode ser corrigido num ato cirúrgico.